Olá a todos, meu nome é Vitor Hugo, eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo podcast, entendeu? Aqui a gente fala conversar sobre literatura, sobre determinadas obras de determinados autores. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre a obra de Graciliano Ramos, chamada Vidas Secas. Estou aqui com a minha colega de apresentação, Ana Clara. Fala, galera, beleza? Contaremos com a presença de 3 convidados para a gente poder estar fazendo esse debate e vamos estar apresentando algumas questões da realidade, linkando com alguns capítulos do livro. Contaremos com a presença de João Pedro Cruz, Beatriz Santana e Marina Mansur. Então, só para deixar bem claro aqui, não vai ser completamente uma análise super detalhada. A gente vai fazer algo mais descontraído, né? A gente vai pegar situações que ocorrem no livro e vamos fazer ligações com a nossa realidade, né? Eu vou começar aqui falando até de uma situação que né, um tanto quanto que dá para trazer, né, para nossa realidade, que o livro ele se passa num sertão, numa época de seca, né? Isso a gente hoje em dia podemos observar em vários jornais, tanto na internet. Hoje em dia você pode pesquisar na internet aí para você ver a situação das pessoas, né, pelo menos, né, no sertão, que passam muitos períodos de seca, muitos períodos sem água. Isso acaba prejudicando várias plantações em si, né, que o sertão é conhecido bastante por esse tipo de coisa, né? Mas a gente passa por esse período de seca. O livro, inclusive, ele começa com a família, né? Então, temos ali Fabiano, sim, a Vitória, seus filhos e a cachorra, né, que é chamada de Baleia. Nota-se que os filhos eles não são citados nomes, né? São apenas filho mais velho e filho mais novo. E a gente já começa ali no primeiro capítulo com essas impressões, né, de pobreza, né, deles andando ali pelo sertão, num sol forte, tentando encontrar alguma sombra, água, algum lugar, né, para viver. Isso remete bastante na realidade, né? Pode não ser uma realidade assim completa, né, mas você pode ali observar que a pobreza no sertão ela é bastante visível. Vamos dizer que também há determinadas partes no livro em que eles param numa sombra e o filho mais novo, o filho mais velho, ele começa a fraquejar. E Fabiano, né, ali, ele estando num estresse mental muito grande, ele começa a ter sentimentos e pensamentos para matar o próprio filho, porque ele não aguenta mais. São esse tipo de coisas que tanto a loucura, né, da seca pode causar na pessoa, tal. Você pode observar isso, né? Podemos fazer relação com isso também com a pobreza em si, né? Há uma determinada parte do livro, se não me engano, é no capítulo 8, Ana? No capítulo 8, eles vão para uma festa de final de ano. Só que é uma festa de Natal de final de ano, na verdade, mas eles não têm condição financeira para poder financiar os trajes, né? Então, assim, o que o Fabiano faz? Ele pega vários retalhos, leva para uma costureira da comunidade, né, perto da onde eles moram, e aí essa costureira ela faz a roupa deles, só que não fica, né, como ficaria uma roupa comprada. E aí eles acabam tendo problema para poder ir para a festa, por ser muito longe. Sim, a Vitória, ela tenta se parecer mais com as mulheres da cidade, só que acaba ficando bem distante. E os meninos também. E aí, tipo, eles chegam na festa, eles se deparam com uma situação assim, uma outra realidade. Porque as pessoas da cidade, elas têm uma condição financeira boa e eles não. Então, as pessoas da cidade começam a olhar para eles com aquele olhar snob, sabe? Aquele olhar de desdém, né? Isso. Aquele preconceito contra a classe mais baixa. Sim, e isso é muito triste. E eles também acabam se sentindo bem excluídos, né? Porque imagina, você tá lá super desarrumado numa festa onde tá todo mundo
bem vestido, você se sente mal. E até a comida, o cheiro, era tudo diferente para eles, porque na realidade deles, no cotidiano deles, eles não têm isso, entendeu? Tanto que no final eles resolvem ir embora. Verdade. E tem a parte também que eles resolvem ir embora, porém Fabiano, até onde eu me lembro, ele fica bêbado, né? Ele bebe tanto que ele começa a querer brigar com os outros convidados da festa, não é mesmo? Isso, E, tipo assim, ele tenta puxar a briga, mas acaba que ninguém dá a bola pra ele, entendeu? Então fica bem feio. Aí eles resolvem ir embora mesmo de vez. fica aquela situação chata, sabe? Quando você encontra, por exemplo, aquela pessoa que tá bêbada na rua, falando nada com nada, geralmente Sim, fica caçando uma briga com as pessoas que passam ali na rua, né? Esse eu tipo acho de que coisa é bem até nos chato. seus capítulos tem isso, né? Que Sim, sim, você num dos apresentou pra capítulos gente. que eu apresentei, o Fabiano, quando ele vai comprar mantimentos, ali que sim a Vitória pede para ele comprar mantimentos, ele vai para a cidade para comprar mantimentos, mas ele resolve ir num bar. Nisso que ele resolve ir num bar, há um soldado amarelo que está ali jogando cartas ali no meio do pessoal, ele está lá bebendo a sua cachaça, e ele é provocado, ele não sabe simplesmente desviar, né, da argumentação ali do soldado, ele resolve, acaba que por jogar com o soldado, né, e isso ocorre que ocorre, que não, digamos que pela falta de, tanto de educação, quanto pela falta de sorte em si de Fabiano, ele acaba que perde tudo. Nisso que ele perde tudo, ele já se vê ali que ele já tá, né, um tanto quanto ferrado, né, ele resolve ir embora, ele nem fala nada com ninguém do bar, ele só vai embora. Nisso o soldado volta para ele, né, para questionar, enquanto ele tá vindo embora, por que ele tá vindo embora sem se despedir de todo mundo ali. Acaba que Fabiano, num momento um tanto quanto ali de raiva, não se sabe dizer, ele acaba que xingando, né, o soldado, e isso meio que já é o suficiente para ele ser preso, né? No segundo capítulo ali, por volta do segundo, entre o segundo e o terceiro, você já nota que Fabiano é simplesmente preso. É uma obra um tanto quanto, como se pode dizer, você vê situações diferentes, né, da família. No primeiro capítulo eles estão ali na seca, andando com os pés totalmente calejados, sangrando. No segundo capítulo ali, eles encontram uma determinada moradia que estava abandonada para morar, mas acaba que pela vinda da chuva, o dono da fazenda ele acaba que por voltar, Fabiano implora para trabalhar, né, para fazenda para eles pelo menos terem um teto. Acaba que o fazendeiro ele permite isso. E nessa ida dele para a cidade, ele simplesmente é preso. Ele não volta da cidade, ele volta tempo depois. Nisso que ele passa o tempo dele na prisão, você vê como a parada ferra um pouco com o psicológico do cara. Ele na prisão, ele começa a questionar que ele estava ali por causa da mulher dele, ele estava ali por causa dos filhos dele, ele estava naquela situação, ele começa a se questionar que ele estava naquela situação por conta da família dele. A família dele era culpada, sabe? Isso é um tanto quanto triste e ao mesmo tempo. Sim, eu acho uma situação muito degradante, só que eu acho importante a gente levar agora pro lado dos filhos, sabe? Como será que os filhos se sentiam? Se eu não me engano, a convidada Bia, numa das análises que ela nos enviou, ela falava dos filhos do casal. Como era essa situação dos filhos deles, Bia? Então, como o Dr. Hugo ele tinha falado, eles não tinham nome, justamente para poder representar as outras crianças que vivem nessa situação de miséria. Tinha um filho mais novo, um menino mais novo, que no capítulo 5 ele tem vontade de ser igual ao pai, ele vê o pai amansar uma égua e ele tem o desejo de se tornar um vaqueiro igual ao pai. Aí a gente pode ver uma falta de perspectiva para o futuro. E a mesma coisa com o menino mais velho. Ele, ele é um menino mais curioso, ele tem um desejo de saber mais. E
podemos ver que no capítulo 6, né, onde que fala do menino mais velho, ele acaba sendo repreendido às vezes pelos pais, justamente por fazer perguntas para eles. Então, é isso. Eu acho que acaba ficando um pouco difícil para os próprios pais, né? Imagina você não ter um conhecimento e aí seus filhos te fazendo perguntas e você não poder responder. No capítulo 13, que a Jéssica nos enviou, sim, a Vitória e Fabiano, eles decidem que é melhor realmente eles saírem daquela região, até pelo bem do futuro dos filhos, porque eles querem uma educação, eles querem um futuro melhor para os filhos, porque a educação para eles lá é muito precária. Mas eu acho que essa questão da educação ser precária no livro, eu acho que isso representa muitas regiões do Brasil, sabe? Porque tem, assim, o déficit educacional no Brasil é gigantesco, como a gente está vendo agora. Tem muita gente que está super preparada para poder fazer o Enem, porque está contando com o apoio de instituições particulares e está tendo como estudar por fora. E tem gente que não, que está totalmente à mercê do Estado. E eu acho que é isso que acaba acontecendo, sabe? Porque no próprio livro a gente não vê em momento nenhum falando de escolas e outras opções de ensino, sabe? Nem para os próprios pais. Então acho que uma analogia é bem importante a se fazer. Sim, sim, há momentos ali que Fabiano ele começa a conversar também, que sozinho, né? A gente observa que ele está conversando sozinho, de que ele vai ter uma conversa com C. Vitória sobre a educação dos filhos. Isso em breves momentos ali da história, né? Você vê um paralelo um tanto quanto grande. No primeiro capítulo, ele tem um leve sentimento de literalmente matar um dos próprios filhos, e uns capítulos depois ele está conversando sobre o futuro dos mesmos. Aí, em outros capítulos depois, ou no mesmo capítulo, ele começa a questionar a situação em que ele vivia, que era a culpa dos filhos, da esposa. Para você ver o paralelo ali, o que a pobreza, né? O que a pobreza e o alcoolismo ele faz com a cabeça da pessoa. Pode se observar aí também, você vê que tem né, infelizmente, quando você vê, por exemplo, algum mendigo, alguma pessoa necessitada pedindo esmola na rua, tende-se a concluir na sua mente, né, pelo menos pela boa parte das pessoas, que aquela pessoa ali ela está pedindo algo para ela se embriagar, né, para ela beber, encher a cara, como muitos dizem, né? E você acaba que faz esse paralelo também com o Fabiano, né, que muitas vezes ele desconta, quando ele pode, né, na situação da festa aí no capítulo 8, na situação do capítulo 3, ele enchendo a cara e se questionando, né, o porquê das coisas, culpando fatores externos da situação que ele está ali. Há um determinado capítulo também, se eu não me engano, eu não me recordo qual é, que Fabiano chega a sacrificar o próprio cachorro. Você pode falar como é que é essa situação aí, João Pedro, você que ficou encarregado do capítulo? Esse capítulo ele retrata o sacrifício da baleia, né, que é a cachorra da família. E durante esse capítulo a gente percebe que a baleia ela é bem personificada, né? Não é tratado como um animal, como um simples cachorro, como um bichinho de estimação. É tratado realmente como membro da família, como uma pessoa que estava lá presente. E você vê isso também nos outros capítulos do livro, né? Dá para perceber, antes disso, que já estava preparando o leitor para a morte da baleia ser bem significante, né? Ela desde o início sempre foi personificada, as expressões dela, as opiniões dela sempre foram retratadas como se fosse de um ser humano mesmo, e tudo isso se agrava no final desse capítulo quando a baleia é sacrificada, e a própria descrição da morte dela também é bem chocante, assim, né? É feito para você realmente pegar tudo e reunir toda a personificação da baleia que houve conforme o livro foi passando, e tudo acaba ali, né?
aquele bichinho que era tratado o livro todo como um membro da família, como um personagem, não só como uma coisa que ficou ali para dar apoio, né, como acontece na maioria das famílias, ela é morta. E as crianças ficam super tristes e a personagem do Fabiano é mais uma vez antagonizado pelo livro, né? Tratado como frio, etc. Mas ainda assim você consegue ver e, de certa forma, parcialmente justificar porque ele tomou aquela decisão. A cachorra estava sofrendo muito. Eu também queria chamar a atenção, um adendo que a Ana fez alguns minutos atrás, sobre educação. Percebe-se que todos os problemas do livro, até desde o início, quando o Victor Hugo citou brevemente a sinopse, todos os problemas tratados no livro, todos os problemas da família, são não necessariamente causados, mas agravados pela insuficiência econômico-financeira da família, né? Todos esses problemas poderiam ser resolvidos, ou pelo menos ajudados, com falta de um termo melhor, caso a situação socioeconômica do país melhorasse. Educação, fome, a própria raiva que o Fabiano passa, e ele tentando arranjar briga na festa e tal, também foi passado pelo constrangimento da insuficiência econômica dele em relação às outras famílias, né? Se sentir emasculinizado como pai, como alguém que não consegue prover para a família dele, tem um efeito na psique do personagem, né? Na sociedade tradicional, principalmente no Ocidente, a gente vê a figura do pai retratada muito como alguém que provém a família, como alguém que sustenta, e a gente percebe que a figura do Fabiano, ele se demonstra muito frustrado com isso, né? Ele é masculinizado por causa disso, ele parece que perde a sua figura como protetor, como pai, como alguém que provém, como alguém que dá, e ele se sente insuficiente, porque ele não consegue dar isso para a família dele. Isso traz uma angústia muito grande no personagem, né? Um pai que não consegue prover não é visto como um homem. E dá para perceber que isso causa uma frustração muito grande no personagem. Todos esses problemas, normalmente, não são necessariamente causados, mas agravados pela situação socioeconômica do país, e o livro ele dá bastante atenção para isso, né? Basicamente, todo problema que a família passa e você vê ali poderia ser amenizado por auxílios sociais, ou às vezes por melhor alocação da verba estatal quando se trata de educação, saúde, etc. Mas a gente vê que na sociedade atual uma coisa que não acontece. Não tem como você atribuir fatores complexos como esse a só um motivo, né? Não tem como você falar que é por causa de X, por causa de Y, que é por causa da alocação porca da verba que foi feita, que é por causa, enfim, disso. Né? Cada país ele vai ter sua própria história socioeconômica, seu próprio contexto, e é uma coisa muito multifatorial para você pegar e isolar apenas em um motivo. Porém, também é uma coisa que é muito interessante você chamar a atenção. E como o livro ele retrata bem essa realidade brasileira. É isso. Sim, é verdade. Sobre a parada da baleia que você chegou a citar, ali no primeiro capítulo, quando a baleia ela consegue, né, alcançar e caçar uma preá para a família, você vê todo o afeto ali que a família tem pela baleia, né? Você vê ali, sim, a Vitória, por exemplo, há momentos, né, que são escritos no livro, demonstrados, que sim, a Vitória começa ali a ter um momento um tanto quanto de afeto, que ela começa a beijar o focinho da baleia, e o focinho da baleia meio que estava ensanguentado, né, para você ver a situação em que eles estavam, e sim, Vitória começa literalmente a lamber o sangue do focinho da baleia, para não, teoricamente, desperdiçar essa fonte de renda, né, essa fonte de alimento. Com um momento de fome e sede, eles estavam bebendo e comendo qualquer coisa que seja comestível, né, na frente deles. Pode citar também sobre a situação financeira que você falou aí, se eu não me engano, no capítulo 10, que Fabiano ele pagava empréstimos, não é mesmo, Marina? Você que ficou encarregada desse capítulo. Ele pagava empréstimos para o patrão, esse tipo de coisa. Há uma situação ali também em que ele perde a sua égua e vai caçar ela no meio da vegetação ali. Como é que é essa situação?
Sim, ele sempre tinha discussões com seu patrão também por causa disso, porque as contas dele não batiam com a da Vitória, e com isso ele sempre ficava preocupado, né, com o futuro dele, tinha uma preocupação com o futuro, porque ele não sabia como que ia ser também para os filhos dele, e ele até chegava a pensar, ele não estava mais conseguindo dormir por causa disso, dessas dívidas que ele estava tendo, e ele pensava em momentos agradáveis, mas ele não conseguia lembrar. Ele até chegou a lembrar da baleia, que é como se ele tivesse matado alguém da família, né? E essa questão dele ter fugido, né? Ele foi para vegetação com facão, e ele encontrou esse soldado amarelo de novo. E quando ele encontrou o soldado achou que, como ele estava com o facão ele ia usar para matar o soldado. Mas ele apenas mostrou o caminho, ele também passou pela cabeça dele em matar o soldado, mas ele pensou e apenas mostrou o caminho correto para ele. Sim, você pode até observar que nessa situação, né, eles tentam novamente antagonizar, né, o Fabiano, né, demonstrar ali na parte do livro que ele teve sequer um pensamento em matar o soldado, pela toda a humilhação que ele passou ali, né, no capítulo, ali entre volta do capítulo 2 e 3, a humilhação que ele passou na prisão, no meio do público, né, que ele foi levado no meio de todo mundo, né, no momento em que ele xinga o soldado. Se eu não me engano, o soldado ele chama outros soldados para levarem o Fabiano preso ali no meio da multidão, no meio da cidade, né? Ele lembra desse fator e acaba que, né, mais uma vez mostra a figura de Fabiano humanizada, né? Que ele simplesmente ignorou isso e optou pela humanidade, né? E demonstrou o caminho certo ali para o Soldado Amarelo. Isso a gente também pode discutir sobre a esperança de um futuro melhor, né? Que apesar de toda a situação ali que eles estavam, essa Vitória, Fabiano e seus filhos, até o sacrifício da baleia, eles esperavam um futuro melhor, eles pensaram em fazer uma caminhada ali. Você observa que teve todo esse pensamento deles tentarem se mudar assim, de local para tentar ter uma vida melhor, porque apesar de que aquela vida deles ali, comparado a antes, que eles não tinham nada, né, tava um pouco melhor, mas a situação em que eles viviam não era uma situação digna, sabe? Aí você pode comentar sobre, Ana Clara, sobre esses últimos capítulos, que foi o que você estudou? Então, relacionado a esses últimos capítulos, para eles chegarem eles alcançarem um futuro melhor, eles por diversas vezes eles tiveram que se mudar, eles tiveram que fazer o processo que a gente chama de, até então, migração interna. Logo no capítulo 7, a gente observa isso, porque eles se mudaram, eles chegaram a uma casa, e aí, buscando esse futuro melhor, buscando melhores condições para os filhos, uma busca pela sobrevivência, eles se instalaram na casa, porém o clima começou a mudar rapidamente, e aí eles não estavam preparados para isso, então eles fizeram uma fogueira dentro de casa para se manterem aquecidos, porque como a casa era muito velha, o frio estava passando pelas frestas. E aí o rio ele enche, carrega animais, plantas, enfim, é um desastre. Mas sempre em busca de um futuro melhor. Tanto que depois que o rio abaixa, né, por assim dizer, eles têm a perspectiva de criar gado, do gado da cria, das árvores darem frutos e melhores condições. Só que isso acaba não acontecendo, tanto que no capítulo 13 eles veem que realmente não tem jeito, que a seca tá difícil de novo e pelo bem da própria família, pelo bem do futuro dos filhos, eles precisam sair daquela terra. E de novo fazendo
um adendo ao que a Bia escreveu, não me recordo se foi no capítulo 4, mas eles estão sempre em busca do futuro dos filhos, sabe? Mesmo que de forma precária, eles estão sempre em busca do futuro dos filhos, entendeu? E eu gostaria de abordar também a situação climática que atinge eles no capítulo 7, como eu já falei. O frio que eles sentem, a necessidade deles fazerem uma fogueira dentro de casa. E fazer um link com a situação dos moradores de rua, que sofrem com o frio, né? E eu acho importante, né, como o João falou, eu acho que não é só uma situação educacional, mas também econômica, essa falta de suporte que as pessoas têm, até mesmo quanto aos deslizamentos de terras, as perdas que esses desastres naturais acabam causando, e não tem nenhum tipo de suporte, acaba faltando. É isso. Sim, você observa ali que não há muito apoio, né? Apesar das pessoas fazerem, no caso, campanhas, né, para ajudar, né, a arrecadar dinheiro para comprar cobertores, cara, esse tipo de coisa, né, para ajudar os desabrigados. Você vê que tem toda uma situação ali socioeconômica, né, envolvida por trás. Você vê que não é só uma situação que a gente resolveria, por exemplo, botando todo mundo num lugar só. Né? Alguém tem que tirar uma renda ali para cuidar daquele lugar, para dar, né, moradia, luz, água, comida, esse tipo de coisa, porque infelizmente, né, nosso governo aí demonstra não ser capacitado para fazer esse tipo de coisa, né? Você vê ali que tem toda uma relação envolvida, dá para traçar claramente no livro com a nossa realidade, dá para você fazer, né, uma linha temporal ali, porque reflete, cara, por mais que o livro seja antigo, ele reflete bastante na nossa realidade atual, né? Então, observa-se aí que determinada parte do livro, ela é claramente inspirada tanto na sociedade de quando ele foi escrito, né? Quando Graciliano Ramos ele fez a obra, já dava para se observar esse tipo de coisa. Mas hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, com uma troca de informações, né, que a gente tem, dá para se observar que isso é mais visível, né, do que antes. Então, galera, nossa análise literária da semana foi essa. Obrigada por nos assistirem. Deixa o like e até a próxima análise literária. Eu vou dar um agradecimento aqui a todas as pessoas que compareceram conosco, aqui a Beatriz, a Marina e o João Pedro, que compareceram conosco para falar sobre esse assunto, essa arte maravilhosa, né, de Graciliano Ramos, que reflete até nos dias de hoje, né, cara? É incrível como a literatura, por mais que seja, né, na era modernista, ela se espelha até os dias atuais, né? Você pode pegar até literaturas antigas e comparar elas nos dias atuais, que vão fazer bastante sentido. Mas é isso.